Infelizmente, não dá para falar em Dia Internacional da Mulher sem citar os casos de violência sofridos por elas no dia a dia. As situações são as mais diversas, da violência física ao constrangimento com cunho sexual. Sobre esse assunto eu recebo aqui em estúdio a socióloga Marcela Castro. É com ela que eu converso a partir de agora sobre esse assunto. Olá Marcela, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Nívia. Muito obrigada. Machismo ainda traz muitos prejuízos para as nossas mulheres, não é isso? Traz prejuízo para as mulheres e também prejudica também homens. O próprio homem, não é? Uhum. O que é que você tem constatado na prática com suas pesquisas acerca das consequências do machismo em nossa sociedade? Okay. Assim, o machismo ele é uma representação simbólica, né, que é presente dentro da nossa cultura. E o que nós falamos nos estudos sobre a questão da cultura patriarcal, né? O que é essa cultura patriarcal? É essa relação de dominação e de exploração de um gênero sobre o outro, que historicamente ela foi legitimada, essa exploração do homem sobre a mulher. E esse machismo é alimentado dentro dessa cultura patriarcal. E esse machismo, ele traz consequência para homens e para mulheres. Para mulheres, a questão da perseguição, os casos de violência, a questão do preconceito, as intolerâncias. E para os homens, a questão da cobrança, que é diária, né? A cobrança do homem, esse homem macho. Só sou homem se eu, no caso, submeter uma mulher às minhas vontades. Seria basicamente isso, né? Quando o homem ele apresenta uma sensibilidade, ele passa a ser questionado por outros homens, como se ele não pudesse ter aquela sensibilidade. Porque, historicamente, homens e mulheres foram educados diferentes, né? Porque nós tivemos uma cultura sexista, então homens foram educados para estar nos espaços de poder, no espaço público, as mulheres foram educadas para estar nos lares. E aí, quando essas mulheres passam a reivindicar espaços de participação política, né, que foi encabeçado pelo movimento feminista, ter o direito ao voto, então ela passa a gerar alguns incômodos, né? Então, esse homem foi acostumado a não chorar. Quem nunca ouviu aquela expressão, menino, homem não chora, engole esse choro, né? Quem é que não chora, né? Então, tudo isso vai acabando alimentando essa prática machista, que mais na frente ela vai legitimar em muitas situações de violência, né? Feminicídio está aí, infelizmente, para provar isso. É uma parcela disso, né? Marcela, nesse contexto de estudo da evolução da nossa sociedade, infelizmente evoluindo junto com o machismo, queria que você falasse um pouco para a gente sobre o conceito de misoginia e violência de gênero. Como é que esses conceitos emergem dessas situações que você estuda e atrapalham nossas vidas? Essa violência de gênero, nós a denominamos de uma forma mais abrangente, para contemplar que essa violência ela pode ser provocada por homens e por mulheres, né? Porque dentro dessa categoria gênero, homens provocam violência contra as mulheres e mulheres também podem provocar violência. Muitas mulheres ainda são machistas, não é isso? Com certeza. Só que nós falamos mais da violência contra a mulher porque, historicamente, elas sofrem mais violência, né, desses homens. Mas não quer dizer que elas também não possam cometer. Mas quando elas vão cometer, algum elemento vem desencadeando para que ela sofra aquela violência. Já são influenciadas culturalmente por uma cultura machista. Exatamente. E aí, essa violência, ela pode ser sofrida por homens, por mulheres, né, pelos grupos de LGBT, né? E dentro desse processo, nós encontramos as práticas da misoginia, que é essa aversão à mulher, né, pelo fato de ela ser mulher, essa discriminação, esse preconceito, que pode ser externado tanto no espaço público, né, quanto no espaço privado. Por exemplo, o modo de se vestir, né, as piadas de baixo calão, né, que isso é muito presente no nosso cotidiano de forma simbólica. Se o motorista é um mau motorista, aprendeu com mulher ou é uma mulher dirigindo? Geralmente a gente encontra esse tipo de coisas ainda na nossa sociedade, né, Marcelo? Isso é só apenas um exemplo. Por exemplo, se tem um acidente de trânsito, aí diz assim, foi uma mulher, né? Quando, de fato, homens dirigem bem e há mulheres que dirigem bem. E há fatos que mulheres dirigem ruim, homens dirigem ruim, tem homens que nem dirigem. Mas cria-se nesse imaginário de que a mulher que dirige ruim, que ela tem que estar lá, famoso, pilotando fogão, né? Quantos homens não cozinham tão bem também? Cozinho. Né? E cozinha muito bem. Defendeu bem. Né? E aí, então, dentro desse imaginário, essas práticas elas são reproduzidas e acabam sendo naturalizadas.
Então, nós acabamos externando no nosso cotidiano isso, que passa sendo reproduzido para outras gerações. Então, por isso que é importante falar dessa igualdade de gênero, né? Dessa igualdade de direitos, de ensinar que homens e mulheres eles precisam ter o mesmo direito. Não é porque as mulheres estão conquistando espaço que os homens não vão perder o dele. Não é nesse sentido. Mas que homens e mulheres também, se eles têm a mesma competência para ocupar posto de trabalho, então eles têm que ter o mesmo direito e a mesma questão salarial, né? Porque a gente nem encontramos essa diferença disparidade, né? De salário, né? Marcela, já que você está falando sobre esse assunto, nós chegamos a um ponto que realmente é inevitável nesse contexto em que nós vivemos. E eu quero te perguntar, queria que você fosse bem categórica mesmo, porque eu ainda acredito que tem muitos preconceitos contra o feminismo por falta de conhecimento do que é realmente caracterizado como sendo este movimento feminista. Simples e direto. Tá. O que é feminismo? O feminismo, ele é um movimento composto por mulheres que luta pela igualdade de direito de mulheres, está ocupando também espaços de poderes, espaço público, para elas terem essa igualdade de direito, né? Então, quando as primeiras feministas vieram, elas acabaram também sendo criticadas. A própria feminilidade delas foram colocadas em questão. E também é importante nós ressaltarmos que o feminismo não é o oposto do machismo. O machismo, que infelizmente se propaga na sociedade. Ser feminista é odiar homem. E não é. Por exemplo, claro que dentro do movimento feminista nós temos várias categorias. Tem a feminista mais tradicional, mais conservadora, temos a feminista mais radical, mas o movimento feminista em si, ele não prega essa aversão ao homem, né? É um movimento que busca igualdade das mulheres estar nesses espaços. Já o machismo não, o machismo mata todo dia. Está aí os alarmantes casos de feminicídio que nós temos, né? No Brasil e no Piauí também. Marcela, só para encerrar nossa conversa de hoje, queria ter muito mais tempo para a gente conversar aqui, mas eu acho importante perguntar para você, porque este ano de 2020 foi determinado pela ONU, principalmente a data de 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, como o ano da geração igualdade. Você, como profissional, como mulher, o que você espera dessa data para 2020? Eu, assim, considero muito importante estar trazendo à tona essa questão. É algo que nós buscamos, isso, mas nós ainda vamos levar um tempo para essa igualdade acontecer. Cultura é difícil de se mudar, porque né? É um processo de desconstrução, né? Como é um processo de desconstrução, leva tempo, leva conscientização das gerações, dos profissionais, mas é preciso começar, né? Claro. E essa igualdade de direitos é necessária até mesmo para essas práticas, não só do machismo, não só de intolerância, elas serem, algum tempo, minimizadas, né? Quer dizer que elas vão acabar, nós não... É ilusão. É ilusão. Mas pelo menos que nós possamos, daqui a um tempo, tá vendo que as estatísticas de violência contra a mulher são menores, né? As gerações, elas possam ter mais respeito, os assédios contra as mulheres sejam menor, né? E os respeitos de qualquer forma de gênero, né? Que seja valorizado. Marcela, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Gostei muito dessa nossa conversa. Feliz Dia da Mulher. Obrigada. E volte mais vezes, tá bom? Tá, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde.